Olá a todos! Nesse vídeo nós vamos ver por que você trabalha muito e não consegue vender online. Meu nome é Rita Moiteiro, sou especialista em neurociência e estratégia de vendas. Eu tenho uma empresa com meu marido Thiago Simões e a gente ajuda pessoas a transformar conhecimentos em negócios lucrativos e empresas a faturarem mais, que já estão no mercado a faturarem mais. E eu deixei aqui na descrição um link da nossa comunidade no WhatsApp. Lá a gente fala de negócio, você pode se inscrever, que é gratuito. Lá a gente não tolera haters, a gente fala sobre negócios. Então, se você tem interesse e você quer crescer o seu negócio ou quer começar um negócio online, dá uma olhadinha lá, faz a sua inscrição lá na comunidade. Vamos lá. Eu quero trazer aqui para vocês o ciclo do caos que paralisa as empresas e como a gente faz para sair disso. Sabe aquela empresa ou aquela pessoa que tem aquele negócio que vive apagando incêndio? Ou você é one person business, você é o dono do seu próprio negócio, é só você, mas você não consegue crescer o seu negócio porque parece que as coisas não dão certo, e aí você parece que está trabalhando, trabalhando, trabalhando e nada sai do lugar, nada vai para frente e você fica pensando, meu Deus, aonde que eu estou errando? Nós vamos falar sobre isso. Então, você vai ver até o final dessa aula o cansaço que não passa, porque o seu negócio cresce, mas continua te deixando exausto, ansioso e sempre correndo atrás do prejuízo. A gente vê muitas empresas, o Sebrae tem essa porcentagem de empresas, esse percentual de empresas que não conseguem passar dos 5 anos. São muitas empresas, gente. Estamos com uma taxa assim enorme, exorbitante. E qual é esse grande erro? O erro que faz, um dos erros, né? Que faz, mas eu sempre coloco como um grande erro, que eu acho que são um erro assim absurdo, que faz empreendedores inteligentes trabalharem o dia inteiro e ainda assim sentirem que nunca sai do lugar. De vários erros que acontecem, tem um erro assim que eu vejo assim, que é um erro assim muito grotesco mesmo, que os empreendedores fazem quando eles estão empreendendo. Eles até têm um negócio legal, têm uma ideia legal, têm uma sacada boa, são excelentes empreendedores na área deles, são excelentes expertises, mas não conseguem decolar. E eu vou dar uma solução estrutural aqui. Como criar uma estrutura simples que reduz o caos, aumenta a clareza e faz o seu negócio parar de depender de urgência emocional. A gente vê só gente apagando incêndio. E aí eu quero trazer aqui um problema, que é o grande problema, que é o que faz com que as empresas não consigam decolar, que é a falta de estrutura. É uma falta de estrutura operacional, uma falta de estrutura emocional e uma falta de estrutura estratégica. Quando a gente não tem estratégia no nosso negócio, a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não sabe nem do ponto que partiu. Isso é para grande empresa, para médio porte. A gente vê grandes empresas errando, aí, perdendo, e às vezes os departamentos não estão alinhados, não tem uma estrutura. A gente vê problema de organograma dentro de empresa grande, gente. E imagina, por exemplo, você que está começando seu negócio, você não sabe da onde você vai partir, você tem que saber. Se você quer começar a empreender na internet, você tem, independente de qual seja o seu produto ou seu serviço, qual seja a sua área de atuação, tem que ter uma estrutura operacional, você tem que ter uma estrutura emocional, você tem que ter uma estrutura estratégica. Porque a gente vê muita empresa não indo para frente, porque não tem estrutura, não tem um modelo de negócio coerente e organizado. Quando não existe processos claros, tudo vira urgência. O cliente vira urgência, você criar conteúdo vira urgência, as vendas viram urgência, porque você tem que procurar cliente porque sua empresa está fechando, está falindo, e você tem que ter cliente para poder conseguir fazer com que você consiga manter o seu negócio. Então você fica na urgência. Aí você não faz nada direito. Ou cria conteúdo, tenta criar conteúdo desesperadamente para poder tentar manter o que você já tem e fica naquela coisa da urgência. Vendas, você, vou contratar uma equipe
para fazer vendas, fechamento de vendas, só que você não criou conteúdos antes, você não alimentou suas redes sociais, ou você não aqueceu os seus clientes lá, você não fez absolutamente nada. Você não se preocupou com taxa de churn para empresas, assim, por exemplo, a gente vê academias na minha cidade, o pessoal não se preocupa com taxa de churn. Você sai da academia, eles nem te mandam mensagem para saber se você quer continuar ou não, dando planos, e simplesmente eles querem um monte de gente lá dentro, só que não se preocupa com quem está saindo. E às vezes acaba sendo sazonal, porque final de ano todo mundo entra, né? Começo de ano, para poder emagrecer, ficar em forma, tudo, porque comeu muito no final do ano, comeu muito nas festas. Só que aí eles não se preocupam em manter esses clientes, dar um bom atendimento, ver as coisas que as academias precisam. Estou falando isso de academia, tá, gente? Não é só academia, tem um monte de lojas, clubes, um monte de coisa, barzinhos, restaurantes, cabeleireiras. Elas não querem fazer o que elas querem, só que não se preocupam com a necessidade do cliente. O que vai acontecer? O cliente ele vai procurar outro, ele vai procurar o seu concorrente, que às vezes vai resolver o problema que ele quer resolver, da forma como ele quer resolver. Agora, se de repente o problema que o cliente quer resolver da forma como ele quer resolver não é uma forma legal, se você tem um negócio bom, você tem um produto bom, um serviço bom, você tem a obrigação de mostrar para ele o resultado, você tem que validar com o seu cliente. E as pessoas não se preocupam, as empresas não se preocupam com isso. E quando as contas viram urgência, a gente tem a tendência a apagar incêndio quando tem conta batendo na porta. E tem conta todo mês, dependendo da empresa, toda semana. E o que acontece? Você pode ser o mais esforçado que for. Steven Colbert fala a respeito disso. Ele fala que pessoas sem prioridades vivem reagindo às coisas que estão acontecendo, que grita mais alto, e acaba deixando de lado as coisas que realmente transformam o futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ver o que realmente importa para a nossa empresa e o que realmente não importa. Tem muita coisa que não importa. E aí a gente entra num exemplo prático. Você trabalha muito, você constrói pouco. Trabalhou. Eu já fui essa pessoa, tá? Eu era uma pessoa que trabalhava até de madrugada, ficava assim até tarde mesmo. Às vezes eu tenho que ficar, porque a gente já tem empresa, mas antigamente eu ficava até tarde resolvendo, apagando incêndio. Até que a gente começou a validar vários métodos e a gente conseguiu validar o nosso método, que serve para qualquer área, para qualquer tipo de empresa. E a partir disso, nós começamos a dar mais consultorias e trabalhando menos. Dar mais consultorias, ter mais clientes, abrir mais a nossa carteira de clientes, nós conseguimos fazer isso trabalhando menos no sentido assim, a gente trabalha, mas a gente tem estrutura, então a gente faz o que tem que ser feito. E em menos tempo do que quando a gente não tinha estrutura. Isso a gente vai pegando com o tempo, você vai criando a sua estrutura, você vai vendo que funciona, vai vendo que não funciona. E quando a gente percebe, qual que é o termômetro que a gente percebe que a gente está trabalhando muito e não está construindo nada? Quando a gente pessoal respondendo mensagens, e respondendo mensagens assim, que não tem nada a ver com o nosso negócio. Mensagens que não são escaláveis, que não são mensagens dos nossos clientes, que não tem a ver com a gente resolver a questão da taxa de churn, que é de saída de pessoas do nosso negócio, de clientes, e também não estamos resolvendo mensagens, atendendo mensagens de pessoas que querem o nosso produto, o nosso serviço. A gente fica só resolvendo, sabe? Só sabe, respondendo bom dia, com aqueles solzinho, que aquilo lá atrapalha muito a nossa vida, esse negócio de ficar mandando aquelas mensaginhas todo dia. Eu recebo um monte de mensagem todos os dias. E eu, assim, eu realmente não respondo. Porque não dá. Se eu ficar respondendo mensagem de bom dia, de solzinho, sabe aquelas mensagens automáticas que todo mundo manda para todo mundo de grupo e que ninguém fica fazendo nada, só fica lá fazendo mensagem? A gente que tem um negócio, eu não pode ficar respondendo esse tipo de coisa. Gravou, é até bonitinho, é até ruim eu estar falando isso, assim, as pessoas falam, nossa, que insensível. Mas, gente, se você tem um negócio para construir, você não pode ficar perdendo tempo
com mensagem de grupo de bom dia. É complicado isso, ficar falando coisa nada a ver. Claro que se você quiser aquecer tudo, você responde à noite, responde, sei lá, hora que você, no final de semana, você está tranquilo, você vai lá e responde as mensagens. A não ser que seja mensagem urgente. Então, ou seja, responder mensagens não vira. Você só vai ficar travando seu negócio, porque vai ficar despendendo energia em coisas que não é para o seu negócio. Gravou conteúdo sem estratégia. Nossa, isso, ó. Pessoa grava conteúdo só para agradar o outro. Ai, eu quero gravar esse conteúdo para ficar bem na câmera, porque fulano, tá fulano a vez. Gente, isso não paga boleto. Isso é só simplesmente clique de vaidade. Eu sempre falo isso. Sempre falo isso nas minhas palestras, quando eu dou nas universidades, na área de marketing. Gente, a gente não pode ficar, sabe, atrás de conteúdo sem estratégia. Você queria agradar todo mundo. É claro que você pode até fazer conteúdos que ajudem, né? Por exemplo, estou fazendo um conteúdo aqui que é para qualquer área. Ele acaba sendo um topo de funil. Você pode pegar isso para sua vida. Só que eu faço meus conteúdos que são direcionados para o pessoal que quer comprar e não para amigo. Se a gente for direcionar para amigo conteúdo, amigo não curte. Então, às vezes é algum outro que vai curtir, mas a maioria não curte, às vezes vai falar mal de você. Tentou vender todos os dias. Se você tentou vender todos os dias, já está errado. Porque a gente cria primeiro conteúdo, a gente alimenta as nossas redes sociais, a gente vai tendo contato com o nosso público realmente alvo, e aí depois a gente vai vender. A venda, ela é o último dos processos, se você quer vender. Você primeiro tem que se apresentar para o seu cliente, ele tem que te conhecer, você tem que criar conexão. Se você não cria conexão, as pessoas cheiram quando você quer empurrar produto, ou quer empurrar mentoria. Eu vejo um monte de gente, começa a ter amizade comigo, já vem me socando mentoria. Sabe? Isso daí não faz, não adianta. As pessoas não querem um tipo de pessoa chata assim. Sabe aquele vendedor de banco chato que você chega ele já vem atrás de você já para vender? Eu até entendo. O pessoal precisa bater meta. Eu já trabalhei em banco. Eu sei como que é isso. Só que se você ficar tentando vender, se aquele vendedor chato de porta de banco, sabe, não vai virar. Resolveu problemas pequenos. Você fica resolvendo um monte de problema. É apagar incêndio. Esse problema pequeno. Ah, sei lá, quebrou esse negócio aqui, ó. Quebrou. Ai, vou eu resolver. E não delega. Sabe? Só que você pode delegar até para um filho teu e mandar arrumar. Você vai e pede para tua mulher, teu marido, se você não tem tempo, e comprar para você, ou sei lá, sua sobrinha, seu sobrinho. Quando a gente tenta resolver problema pequeno, a gente deixa de resolver o que realmente importa. Na realidade, não é nem resolver que eu falo planejar. Quando você pensa assim, ó, tem que resolver, depende do que você vai resolver. Você tem um processo, você tem menos resoluções e mais ações que vão fazer com que você cresça, entendeu? Essa questão da resolução de problema, porque quando você tem claro, a gente vai ter problemas, mas quando você tem um método, você tem um planejamento, você minimiza essas questões de problemas. E aí, quando você faz isso, tudo que eu falei o dia inteiro, você terminou a semana sem novos sistemas, sem previsibilidade. Você terminou assim, você não tem previsibilidade para a próxima semana, o quanto você vai ganhar, quanto você vai vender, qual que vai ser seu faturamento, qual que vai ser seu lucro líquido, porque tem diferença, faturamento com lucro líquido, depois vocês precisam. Eu tenho, inclusive, outros conteúdos que falam a respeito disso. Melhoria operacional, você não vai ter uma melhoria operacional. Vai estar sempre tudo a mesma coisa, você vai estar apagando incêndio toda hora e crescimento real você não vai ter. Você vai achar que você está crescendo, que você está correndo para lá e para cá. Você está se movimentando. E movimento é diferente de progresso. O movimento, você fica para lá, para cá, e fazendo uma coisa aqui, fica apagando incêndio lá, só que você não está tendo um progresso no seu negócio. E muitos empreendedores confundem isso. E aí eu coloquei até assim, um padrão aqui perigoso, ciclo apagador de incêndio. Surge um problema urgente.
Você vai lá e resolve isso sem ter nenhum sistema, você resolve isso no impulso. Ah, teve esse problema, tem que resolver. E aí o que acontece? O problema ele vai parar momentaneamente, porque você resolveu, só que você resolveu de qualquer jeito. Só que você não viu, você não criou nenhum sistema para resolver isso. Você não teve nenhuma estrutura criada, você não teve nada, você não sabe, você não validou. Você não sabe como você resolveu isso, ou sabe, mas você não sabe se vai dar certo o próximo. O que acontece? O problema ele volta bem maior. E aí vai virando uma bola de neve, o ciclo vai se repetindo e sempre maior, porque você não criou um sistema, você não criou uma estrutura para resolver esse problema. E foi o que eu falei, tem empresas que não tem nem um organograma, é um regaço. Você chega lá, você não sabe, é uma briga de foice no escuro. E essa empresa está fadada ao quê? A terminar, não tem jeito. Empresas frágeis, elas vão atuar corretivamente, vai só ficar tentando corrigir. E empresas maduras vão atuar preventivamente, elas vão ser prevenidas, elas vão criar planos, sistemas. E muitos empreendedores, eles acabam, porque tem tanto caos, se tornando dependente desse caos. Porque o cérebro vai associar esse movimento, esse caos, essa muvuca toda, uma correria que não tem fim com produtividade. E não é isso. Porque isso vai criando que um preço alto para a sua saúde emocional, para a sua saúde financeira. Então, a correria ela vai ter uma sensação de produtividade. E aí, quando a gente não tem essa correria, você fez o planejamento, tal, só que você fez até o planejamento sem ter consciência disso. Só que você aplicou esse planejamento, aí você não tem correria, você começa a vir com aquele sentimento de culpa. Significa que você realmente não planejou, você realmente não criou uma estrutura, pelo menos dentro da tua mente. Gente, eu falo isso, ó, porque grande parte dos empreendedores são assim. Porque nós temos uma taxa muito grande, segundo o Sebrae, de empresas que fecham em menos de 2 anos. Quem dirá chegar a 5 anos? E são vários os problemas. E aí tem uma sobrecarga aí, porque a pessoa fala assim: ah, não, eu estou fazendo acontecer. Só que você não percebe que você vai tendo exaustão emocional, você vai tendo decisões impulsivas, às vezes você teria que tomar uma atitude, você toma uma atitude para lá, às vezes por ego. Isso também é uma decisão impulsiva, quando a gente toma por ego e não vê lá na frente o que pode acontecer. Você perde a sua criatividade, você não tem criatividade no seu negócio e você tem uma baixa capacidade estratégica. Você tem uma baixa capacidade estratégica. E aí o que acontece? Ah, mas eu delego. Você tem que ter se você tiver uma empresa que ela é de porte pequeno, mesmo que seja pequeno, aí você tenha 10 funcionários, ela seja 20 funcionários, se você não tiver essa clareza, se você não construir na prevenção o seu negócio, você vai ver, às vezes, seus funcionários vão te passar a perna, vai acontecer. Nós tivemos um caso na minha cidade, e as funcionárias fizeram algumas coisas aí erradas, aí andaram desviando algumas coisas, e tem até agora a investigação disso daí. Por quê? Porque eu tive uma baixa capacidade estratégica, eu não sei o que está acontecendo na minha empresa, e eu delego. Olha só, sabe? E é claro que assim, a gente não pode pensar naquela frase que o olho do dono que engorda o boi, engorda o porco. Não, você tem que delegar. Só que você tem que ter um pouco de consciência, de conhecimento para você saber o que você está delegando. Porque senão, sabe? E aí o que acontece? Negócios saudáveis são construídos na prevenção e não no desespero. Eu coloquei aqui uns quadrantes, eu não estou compartilhando a tela, mas depois eu até posso até deixar, mas a gente é dividido normalmente em quadrantes, né, onde as empresas fortes nascem. Então, eu vou dar uma pincelada aqui. Coisas que são urgentes, mais importantes, que é crises, prazos, problemas, que você tem que, às vezes, resolver imediato, ou seja, o apagar incêndio. Se você está com uma crise na empresa, você tem que correr atrás, ela é urgente, concorda? Aí a gente tem o terceiro quadrante, que é urgente, não importante. Interrupções, eu pulei o segundo, perceberam? Interrupções, reuniões desnecessárias. Às vezes, reunião para decidir a cor da fonte, ou a letra, ou para decidir
qual é a cor que vai ser da paleta de cores, sabe? A cor de fundo da paleta de, sabe? Umas coisas assim que não é necessário. Se for para fazer reunião presencial, faça uma reunião de planejamento, pelo menos. Ah, eu quero conviver mais, eu quero me entrosar mais, então eu quero ver pessoalmente a pessoa. Agora, você não vai fazer reunião para fazer resolver a cor da cortina do escritório. E a gente vê muito isso. A gente vê empresas fazendo isso. Outro dia eu vi numa empresa, eu cheguei assim, eles estavam discutindo qual era a cor, que ia ser a cor do papel lá para fazer o convite do bebê de uma das, sabe? E tava lá todo mundo, tava todos os sócios lá. Eu falei, gente do céu, assim, que perda de tempo. Em vez de estar se reunindo para planejar, está reunindo para planejar qual é a cor do convite lá, o negócio do bebê lá, que acho que é nascer, não sei. Eles iam ver lá, fazer aquele negócio de chá revelação, tá? Que é uma outra coisa também que não me entra, mas tudo bem. E aí, a gente tem o quê? Interrupções. Interrupção. Um simples você dar uma olhadinha num vídeo de YouTube, ou um vídeo de Instagram que não tem a ver com o seu negócio, é uma coisa só de entretenimento. Gente, eu recebo assim, um monte. Eu vejo à noite. E eu escolho para ver, porque não dá para ver tudo que é enviado para mim. Então eu dou uma olhada lá e vejo que eu vejo que é interessante, eu olho e tá tudo bem, eu agradeço as pessoas, entendeu? Mas eu não fico meu dia fazendo isso. E coisas que é nem urgente nem importante, é do quarto quadrante, distrações e perda de tempo, que entra também nas interrupções aqui, distração com qualquer coisa. Sei lá, tá passando um avião, vou lá ver lá, vou lá fora ver o avião, passou muito baixo. Ou, eu vi um barulho lá na esquina, vou lá ver o que é, sabe? Já fica tranquilo que já vai ter um monte de gente que vai ver o que é, porque as pessoas são curiosas. Então, não perca tempo com isso. E o que é importante está no segundo quadrante, que é não urgente, mas ele é importante, ele que vai fazer a sua empresa nascer forte ou você fortalecer a sua empresa, que é de planejamento, estrutura, posicionamento e processo. Isso é o mais importante que faz a empresa crescer. Você tem que separar um tempo para você planejar, estruturar, posicionar e ver os processos da sua empresa. Isso não é urgente, você pode ir fazendo ao longo do caminho. Só que você tem que fazer. A maioria dos empreendedores vive apagando incêndio e não vive na área do planejamento. Falta de estrutura, ela vai cobrar juros emocionais e financeiros. Por quê? Porque a gente vai ter perda de energia mental, retrabalho constante. O que é o retrabalho? Você fazer, você vai ter que fazer tudo de novo. Você vai tomar decisões precipitadas e péssimas decisões. Tive muita empresa falindo porque tomou decisões precipitadas, às vezes numa campanha de marketing, às vezes investindo que não era para investir, às vezes comprando um lugar maior, sendo que às vezes o dinheiro seria bom para investir, para escalar. Então, a gente tem todas essas decisões ruins, procrastinação, dificuldade de crescimento. Por quê? Porque você procrastinou e você não consegue crescer. Por quê? Porque você não tem estrutura. Dependência excessiva do dono, a gente vê muito isso. A pessoa quer fazer ela sozinha. O negócio não cresce. Ou, por exemplo, a pessoa não delega. Eu vejo muito isso. E aí fica um monte de gente lá de braço cruzado e a pessoa fazendo sozinha. Aí depois ele fala, ai, eu tô exausta, eu tô exausta. Por quê? Porque tá querendo decidir sozinho, tá querendo abraçar tudo, não tá delegando, não tá dando a chave para o outro seguir, para o outro ligar e continuar. Porque tem medo. Se a pessoa infarta, se a pessoa morre, o negócio acaba. E a família fica ver navios. Porque às vezes não delegou nem para ninguém da família, e os filhos não sabem nada a respeito e não sabem tocar o negócio. A gente vê muito isso. A gente vê muito isso em fazendas. Fazendeiros não delegando para os filhos e depois o filho não sabe tocar o negócio. O fazendeiro morre e aí os filhos simplesmente vendem a propriedade, não mantêm a propriedade para ter um lucro aí para a família, para poder sustentar a família. E aí a gente entra na fadiga decisória do Roy Baumeister.
Ele fala que quanto menos estrutura, mais decisões pequenas você precisa tomar. Isso destrói a sua clareza mental. Quando a gente tem já, gente, a neurociência já fez estudos, já tem um monte de estudo a respeito disso. E quando a gente tem muita decisão, a gente não consegue resolver nada. Quando eu tenho muita coisa para decidir, eu não consigo decidir na hora. Isso é para você, quando você vai criar um produto, você cria, por exemplo, esteira de produto, você cria um monte de produto. A pessoa vai fechar a tua plataforma e vai comprar no outro. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A fadiga decisória, ela assola toda a humanidade. Todo mundo tem isso. Isso é uma coisa até primitiva. Precisavam o quê? Eles precisavam tomar decisões rápidas para fugir do predador. A gente tem essa questão. Quando tem fadiga decisória, a gente foge, a gente corre o mais longe possível. Então, você tem que ser claro e específico nas suas ações e, por isso, você tem que ter estrutura para também a estrutura fazer com que você não fuja, você não tenha fadiga decisória e não saiba para que lado você vai. E se o seu negócio está sem estrutura, tem uns sinais para você reconhecer. Esses sinais operacionais, você resolve o mesmo problema repetidamente. Se você resolver o problema repetidamente, se está lá uma semana resolvendo o problema está voltando, já tem coisa errada aqui. Se tudo depende de você, também está errado, se você não sabe delegar. Se acontece alguma coisa com você, ninguém consegue dar continuidade, fica todo mundo sem saber o que fazer. Você não consegue prever resultado. Se você não prever resultado do seu negócio, pode parar. Tem coisa errada aí. O faturamento oscila demais, porque você não conseguiu prever resultado. E o teu faturamento vai oscilar. Já tem coisa errada também. Esse sinal já de faturamento oscilando, gente, sai correndo para resolver. Planeja, vê o que está acontecendo, cria uma estrutura, valide essa estrutura. E quando você trabalha muito e não avança nada, quando a gente não consegue prever os resultados, você está trabalhando, você não está avançando. E quais são os sinais emocionais disso? Sensação constante de atraso, ansiedade frequente, a gente vê muita gente, a gente vê muito empresário se dando arrasto, saindo de arrasto. Por quê? Porque eu não posso falar a palavra, né? Mas por quê? Aqui, porque senão elas podem derrubar. Mas a pessoa não aguenta a pressão e acaba, sabe, indo de arrasto. Culpa ao descansar, a gente vê muito isso, a gente vê pessoas que falam, eu vejo muitos empresários que falam assim, mas você não foi com a sua família viajar? Ah, não, eu não posso, nossa, eu tenho que... Sabe, se você não desliga, você vai ter um problema emocional sério lá na frente. Porque você não está desligando, você tem que dar um tempo para o teu cérebro para ele maturar as ideias. E se você não está dando esse tempo, você tem uma dificuldade em se desligar disso tudo, você não vai ter produtividade. E você tem a sensação de estar sobrevivendo. E você está lá, e você não está nem pensando. Você não sai um pouco de cena para pensar. E quando às vezes a gente acha que é motivação, que é falta de motivação. A motivação sempre fala, é que nem o gás da Coca-Cola. Abriu a Coca-Cola, a motivação já foi. Se a gente tem estrutura, você pode não estar motivado, mas com uma estrutura, com um processo, você consegue levar o negócio. Porque estrutura, gente, não é burocracia, é liberdade operacional. A gente tem que ter, quando a gente cria sistema, a gente tem energia criativa, a gente tem mais clareza no nosso negócio, a gente tem tempos estratégicos. Eu tenho meu tempo estratégico, eu tenho um dia que eu planejo, e pode acontecer, pode, sei lá, ressuscitar o Freddie Mercury, que é um cantor que eu amo muito. Ele pode sair lá da tumba para cantar, e eu ter o convite, eu não paro de fazer o que eu estou fazendo. Se é o dia que eu tenho que planejar, eu vou planejar. Não adianta. Só se for uma coisa muito séria, acontecer alguma coisa muito séria com alguém na minha família, que aí eu saio, alguém precisa de algum socorro, que aí eu saio. Mas, do contrário, pode estar passando a banda mais linda lá na frente do meu escritório, que eu não, ou da minha casa, se eu estiver na minha casa, que eu não faço, se eu estiver planejando, eu vou estar planejando. Foco no que importa. A gente tem que dar o foco no que realmente importa. Se você der foco em qualquer coisa, é a mesma coisa também criar conteúdo. Quando criar conteúdo para qualquer conteúdo, e se não der foco, você não vai ter cliente.
E se você tiver foco no que não importa, você não vai conseguir sair do lugar. A gente tem que ter calendário de conteúdo. Quando a gente tem calendário de conteúdo, a gente elimina indecisão, atraso, ansiedade e inconsistência. E quando a gente tem processos de vendas, a gente elimina o improviso, a insegurança e a perda de leads. Porque a gente criou o conteúdo certo, a gente não teve indecisão, a gente sabe que é o conteúdo estratégico e a gente não vai improvisar na hora da venda, porque a gente sabe exatamente o que a gente está vendendo. E a gente vai ter mais facilidade de vender, por quê? Porque houve um aquecimento através dos conteúdos do nosso público e você vai ter menos problemas na hora do cliente decidir se vai comprar o nosso produto. Você vai já quebrar a objeção de cara dos seus conteúdos. Quando a gente faz isso, a gente cria processo, a gente não escala a desorganização, porque escalar a desorganização é acelerar um colapso. As pessoas, elas querem clientes, elas querem mais seguidores, elas querem mais vendas, mas elas não conseguem sustentar o que elas já têm. Eu falei da taxa de churn. Estrutura, sem estrutura, o crescimento ele vira amplificação do caos. Quando a gente não entende isso, a gente não cria estrutura, a gente só está apagando incêndio. A gente só vive apagando incêndio. E os clientes vão saindo pela porta dos fundos. A gente não consegue sustentar esse negócio. Sem estrutura, poucos clientes vai virar uma sobrecarga. 10 vezes mais vai virar um caos. E mais esforço, você vai ficar doente. Vai ser um colapso total. Com a estrutura, a gente tem uma base sólida, a gente vai ter um crescimento previsível, a gente vai ter mais clientes, a gente vai ter mais resultados, e a gente vai manter. E com esses sistemas, a gente vai criar escala, a gente cria um negócio escalável, que ajuda muito você, até inclusive, a trabalhar, a ganhar melhor, ter um faturamento melhor, ter um lucro melhor, e você vai ficar mais tranquilo, porque você vai ter estrutura. As empresas inteligentes, elas fortalecem essa base antes de acelerar as vendas, antes de acelerar a expansão. Você primeiro tem que estruturar, depois você vai acelerar a expansão de vendas, a expansão do seu negócio. E aí a gente tem que fazer uma mudança de pergunta. Como sair do modo sobrevivência? O que é urgente hoje? Essa pergunta a gente cortar. O que é urgente hoje? O que está fazendo com que eu apague esse incêndio? O que impediria isso de acontecer novamente? Então, a gente tem que trocar a pergunta. Não ficar querendo apagar incêndio, e sim, o que impediria de acontecer novamente? Você tem que começar processos simples, rotinas mínimas, mas focadas, prioridades claras, organização semanal é muito importante, não deixar para fazer organização anual ou mensal, pode fazer, mas você tem que ter sua organização semanal também. E você tem que criar sistemas repetíveis, sistemas que vão repetindo para você ir validando. Não tente organizar tudo isso de uma vez. Vai aos poucos. A consistência estrutural, ela vai superar essas explosões que a gente tem de motivação. E quais são as ideias práticas que eu coloquei para aplicar hoje? Liste incêndios recorrentes, anote os problemas que repetem por 7 dias e veja qual o sistema que poderia evitar isso. Pense, qual o sistema? Tente achar um sistema que evitaria isso. Isso vai te desenvolver um pensamento estratégico. Reserve 1 hora semanal para quê? Para trabalhar em organização, planejamento, processos. Não fica respondendo mensagem e não fica apagando incêndio. Simplesmente você vai pegar essa hora semanal, essa hora vai ser de organização, de criar estruturas. E pare de resolver tudo manualmente. Tem tarefa que pode virar checklist, template, processo, automação ou padrão. Você pode pegar, por exemplo, tem ferramentas na internet, inclusive são gratuitas, que você pode colocar e que vai trabalhar por si, ao invés de você ficar fazendo. Porque o que vai acontecer? Você vai ter um desgaste cognitivo e você não vai ter capacidade de planejar. Então, é preferível você usar a sua energia para fazer o quê? Para planejar, para estruturar, para você crescer o negócio.
Se você ficar perdendo tempo com coisa que não tem nada a ver, e ao invés de você criar processos que vão fazer isso, você não vai crescer. Você tem que automatizar, você não pode ficar tentando apagar incêndio. Negócios fortes são construídos com estrutura e não com adrenalina. Quando eu tenho uma consistência estrutural, eu vou superar explosões motivacionais. Porque a explosão motivacional é que nem, como eu sempre falo, a garrafa de Coca-Cola se abriu, o gás já foi. A gente tem que começar pequeno. Se você pensar, eu tenho que começar grande, não, você tem que começar pequeno. Você tem que criar estruturas, construir sistemas e crescer de forma sustentável. Porque se você não crescer de forma sustentável, o seu negócio ele está fadado a acabar de uma hora para outra. Então, a gente tem que entender isso, tem que criar, tem que planejar. E isso é o mais importante se você quiser crescer o seu negócio. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir. Comente sua experiência aqui para mais pessoas verem também a experiência, que às vezes a sua experiência pode ajudar muitas pessoas a sair do lugar que elas estão. Também começa a me seguir aqui para que esse canal cresça e nos vemos nos próximos vídeos.